Mas também esses livros escolares aí, tem muita coisa escrita, é preciso suavizar isso aí. Cada vez mais fica preocupante o completo descaso governamental a respeito de nossa cultura e da preservação dela. Eu venho aqui tratar hoje sobre as prováveis, possíveis ou tentativas de censura por parte do nosso governo em relação a alguns livros clássicos em escolas estaduais e também aos maus tratos aí, ao descaso em relação a acervos de bibliotecas muito importantes para a nossa história. Infelizmente, nesse ano de 2020, nós temos tido várias notícias muito infelizes em relação a livros e a forma como o governo trata a nossa cultura. Recentemente, da semana passada para essa, nós temos aí 3 casos bastante infelizes, então é sobre eles que eu vou tratar aqui hoje. Começando pela notícia que eu recebi logo de uma manhãzinha, que a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia redigiu um documento pedindo a retirada de livros clássicos e da nossa literatura, livros nacionais principalmente, de escolas estaduais, abre aspas, por conta de um conteúdo inadequado às crianças e aos adolescentes. Livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis e Os Sertões, do Euclides da Cunha, estavam nessa lista que inclusive eu vou deixar ali embaixo para vocês, no box de descrição, juntamente com outros links de matérias muito interessantes a respeito de todos esses acontecimentos. E olha só, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, em um primeiro momento o governo de Rondônia negou a existência do documento, depois mandou a rede abortar o procedimento e alegou que a pasta não havia assinado o pedido. Por meio de nota, a secretaria afirmou que houve um erro e vai apurar o vazamento de informações internas. De qualquer forma, onde há fumaça, há fogo, e pelo jeito esse documento realmente existiu, tendo vazado ou não, houve essa informação, ainda bem que nós ficamos sabendo, porque senão não teria todo esse burburinho, essa rejeição a uma medida tão drástica e sim de censura como essa. Se não bastasse isso, depois de alguns dias houve a notícia de que o governo Dória do estado de São Paulo vetou uma lista de livros destinados a um projeto de incentivo à leitura no cárcere. Esse já é um projeto, na verdade, que eu conheço há um tempo, já ouço falar sobre ele há um tempo e que ocorre, então, entre alguns presídios para alguns presidiários, diminuindo a pena de acordo com a leitura de livros. Vou deixar um link ali embaixo também onde vocês podem entender um pouquinho mais sobre esse procedimento. Ele é todo limitado, enfim, tem um limite para isso, mas vocês entenderão melhor todo o acontecimento aqui. Para esse projeto, algumas editoras doam livros, então o governo ele não gasta nada com ele. E periodicamente eles alteram a lista e dessa vez parece que alguns títulos desagradaram o governo, porém, em nota, eles não dizem o porquê e o que fez com que essa lista fosse vetada. Olha só, nessa lista tem livros como Vá, Coloque um Vigia, da Harper Lee, mesma de O Sol é para Todos, Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, O Estrangeiro, de Camus, O Fim de Ed, do Eduardo Louis, Bonsai, do Alejandro Zambra, Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo e por aí vai. São livros realmente que abordam temas muito variados. Na realidade, não se sabe o que motivou o governo a vetar essa lista, porém, em algumas notas que eles divulgaram, foi devido a um problema com o tema de alguns deles, mas novamente, eles não explicaram o porquê e qual que era o motivo. Nesse link que está ali embaixo para você sobre esse ocorrido, também tem a apresentação de uma nota do outro lado, do governo. Eles disseram que os detentos podem ter acesso aos outros 650 mil livros que estão disponíveis nas bibliotecas das unidades prisionais. Por isso, não há nenhum tipo de censura ou veto a livros. De novo, a questão aqui é por que foi vetado? Por que não aconteceu a distribuição desses livros? Uma lista que, na verdade, já havia previamente sido elaborada. E o terceiro, mas não menos infeliz acontecimento, que na verdade é bem recente, foi a notícia de que, para abrigar o escritório da primeira-dama, a biblioteca da presidência estaria sendo drasticamente reduzida, na verdade, a sua metade. O acervo dessa biblioteca é extremamente importante para a documentação da nossa história, sobretudo. Ela conta com 42 mil títulos e mais de 3 mil discos
discursos presidenciais. Um vídeo bastante chocante para quem entende de conservação de livros e para quem se importa com a herança cultural de uma nação foi ao ar e realmente é bastante chocante. Também deixarei o link ali embaixo para vocês. Mas ali dá para ver que as pessoas retiraram, né, os responsáveis por essa reforma, retiraram os livros da biblioteca que estavam colocando empilhados no corredor, em qualquer corredor ali. Isso é bastante preocupante e de uma irresponsabilidade sem tamanho. Para trazer para vocês aqui uma opinião técnica, eu conversei com a Joyce Grego, que é formada em biblioteconomia pela PUC de Campinas. Eu conheço ela porque ela trabalha como técnica bibliotecária lá na faculdade, na minha faculdade, na Unicamp, e ela deu o seguinte depoimento aqui para eu contar para vocês. A forma como esses livros foram empilhados, no local onde foram empilhados, pode acelerar o processo de degradação do livro devido à exposição a agentes físicos, como luz, vento, e biológicos também, baratas, brocas de livros. E empilhá-los dessa forma pode provocar a envergadura do livro. Em suma, deixar os livros assim vai contra qualquer boa política de gestão e preservação de acervos. Muito obrigada, Joyce, pelo seu depoimento. Ele me esclareceu bastante coisa, principalmente porque é sempre importante trazer mais perspectivas, inclusive perspectivas técnicas. Em concordância com o pensamento dela, o Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região colocou uma manifestação contrária em relação a isso, em relação a essa notícia toda. Então, tem aqui uma nota que eu vou deixar linkado ali para vocês também, que diz assim: as bibliotecas presidenciais em todos os países atuam como entidades que visam preservar a memória e o legado do tempo de um presidente em exercício. Estão abertas ao público e disponibilizam os registros de um governo a pesquisadores, historiadores e a qualquer pessoa interessada em saber como aquele governo funcionou, independentemente de qualquer questão partidária ou ideológica. São muito mais do que livros e papel. Servem como repositórios de preservação e disponibilização dos documentos, registros, coleções e outros materiais históricos de todos os presidentes, bem como da produção documental dos servidores e órgãos da própria presidência. A Biblioteca da Presidência da República do Brasil protege e documenta registros governamentais e históricos, discursos e fotos oficiais dos ex-presidentes brasileiros e garante que o acesso público a esses documentos seja o maior possível. Ou seja, tudo isso, todos esses casos, todas essas notícias para trazer para vocês aqui que nós estamos em tempos aí bastante difíceis para quem realmente está alerta em relação a isso, em relação à preservação da nossa cultura. Eu sei que vocês que assistem aqui o Literaturas, que me acompanham, que são leitores, vocês se importam com isso, que vocês têm mais ou menos a mesma opinião que eu, que sabem da importância de se preservar livros e de não censurá-los, de não vetar o acesso a eles. Não é só porque nós estamos falando de clássicos aqui, na verdade de qualquer obra, de qualquer texto, de qualquer expressão de alguma ideia. É bastante triste ver que tudo isso está acontecendo, mesmo que seja apenas uma fumaça. São meias palavras que, para bom entendedor, já bastam. Nisso eu percebi também que o espaço da internet tem servido para a gente desvendar, desmascarar algumas atitudes que são realmente, assim, menosprezíveis. Isso é muito bom. Eu fiquei sabendo agora há pouco que, por conta de toda essa polêmica, de todo esse feedback negativo da população, de todas as pessoas que se manifestaram, a própria primeira-dama, ela voltou atrás, ela não quer mais o espaço da biblioteca presidencial, quer algum outro, enfim. É claro que os livros, muitos deles já foram expostos a coisas danosas, mas ainda assim você vê que há uma certa resistência que a internet promove. E é por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo para você que ainda não sabia de alguma dessas notícias ou para você que sabia e quer trazer outras perspectivas e aspectos a respeito de toda essa temática. Só lembrando que o espaço de um vídeo no YouTube é bastante limitado, infelizmente, isso é natural. Se você quiser dar continuidade a outras coisas sobre tudo isso, estamos aqui com os comentários para a gente trocar figurinhas. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de compartilhar o Literaturas com quem você sabe que gosta de ler. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!